Bom dia, sétimo ano, tudo bom? Aqui é a professora Roberta, de Língua Portuguesa, e hoje nós estaremos fazendo uma revisão do caderno 1, caderno 1, lá no módulo 4, na página 38. Mas antes de começarmos, vamos à nossa famosa frase do dia. Dias melhores virão, e com certeza esses dias melhores estão por vir. Temos sempre que acreditar. Pessoal, lá no sétimo ano, nós estaremos fazendo o módulo 4, página 38, que é a narrativa fantástica, um mito grego. Por que, Pro, você está retomando essa atividade? Porque ali nessa parte nós começamos com a parte da leitura e nós iniciamos com os gêneros textuais. E eu acho legal estar passando aqui para vocês um pouco sobre gêneros textuais, né? Aí aqui ele está falando sobre a narrativa fantástica, né? A narrativa fantástica, ela fala do mito, né? Que é uma narrativa que contém elementos sobrenaturais, fenômenos da natureza e alguns acontecimentos históricos. Por meio deles, podemos tentar compreender alguns elementos da sociedade que os criou. Então, lá nas aulas de história do sexto ano, vocês devem ter lido alguns mitos diferentes, como as civilizações indígenas americanas, os povos africanos, os egípcios e os gregos, que por sinal eu adoro essa parte da história. Eu acho muito interessante, né? Porque quando nós estamos ouvindo, eu não sei, todo leitor tem essa sensação de que quando ele está ouvindo falar de um determinado texto ou lendo, parece que você acaba se reportando ali naquela época, você acaba indo lá para aquela época, vivenciando aquela época, é super legal. Vamos lá, o que é a palavra mito? Mito, da origem grega. Ela contém vários significados, conforme o contexto em que é usada. Observe alguns deles. Pessoal, nós temos o relato fantástico da tradição oral. O que é a tradição oral? Há muitos e muitos anos atrás, a forma de comunicação, ela era feita oralmente, chamava-se a população ali, as pessoas da cidade, subia uma pessoa no palanque e ali ela falava o que ela tinha que falar, mandar recado, não tinha a tecnologia que hoje nós temos. Tudo é muito devagar, tudo foi acontecendo com o passar do tempo, né? Passado de geração em geração, dentro de um grupo, suas personagens são seres que representam de forma simbólica, pessoal, é apenas um símbolo, as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Pode ser também uma narração explicativa, que é uma narração que está explicando, que está orientando, né? Que dá origem de determinado fenômeno, um ser vivo, acidente geográfico, intuição, costume social e etc. A representação de fatos ou personagens reais, tá? Frequentemente deformados e ampliados pelo imaginário popular e pela tradição. Existe muito aquela coisa do imaginário. A cuca, cuidado que a cuca te pega, cuidado que a cuca te pega. No sítio do Pica-Pau Amarelo, ela foi muito bem enfatizada, né? Eles estavam dando aos personagens fictícios reações reais, reações da realidade, né? Frequentemente deformados, amplificados pelo imaginário popular ou pela tradição. Saci Pererê, por exemplo, ele é um imaginário popular, porque ele nunca existiu, o Saci Pererê, viu, gente? É só no imaginário.
ideia falsa, sem correspondente na realidade, que é a crendice. A pessoa crê naquilo e não há quem tire da cabeça dela. Isso é a chamada famosa crendice. E as coisas irreal, fantasiosa, inacreditável, irrealizável, que é a utopia, uma coisa que jamais vai se realizar. Hoje nessa aula nós teremos nesse módulo, ela é dedicada ao mito grego, né? Como vocês já sabem, estudam história, as civilizações gregas, que se iniciou há mais de 4.000 anos e é uma das bases da cultura ocidental. Sua mitologia, assim como sua literatura, filosofia, prática políticas, arte, arquitetura, pintura e escultura é até hoje referência constante. Até hoje nós temos ele como referência, influenciado no modo de se pensar da vida. Até nos esportes temos as influências das civilizações gregas. E continuamos tendo, né, pessoal? Que nem lá na página 39, nós temos aqui um fato curioso. Você sabia? Os Jogos Olímpicos? As Olimpíadas modernas congregam povos de todo o mundo numa grande festa esportiva. São inspiradas nos Jogos Pan-Helênicos, que se realizam entre os anos de 776 a.C. e 393 d.C., em diversas cidades gregas. Os principais eram aqueles realizados em Argos, Jogos Nêmicos, Corinto, Jogos Istímicos, Delfos, Jogos Pilíticos, jogos também os de Olimpíadas, os famosos, né? As Olimpíadas voltaram a acontecer em 1896 por iniciativa do francês Barão de Colbert e realizam-se de 4 em 4 anos, como os jogos originais gregos, mas em diferentes países, em uma cidade de cada edição. Em 2016, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade latino-americana a sediar os Jogos Olímpicos. Então, pessoal, os Jogos Olímpicos, eles vêm de muitos e muitos anos e são baseados ali na época dos gregos, que eles tinham esse tipo de iniciativa, né? Que nem ali, ó, a corrida de 100 metros rasos na primeira Olimpíada dos tempos modernos, em Atenas, Grécia, em 1896. Em 2004, em Atenas, voltou a sediar os Jogos Olímpicos. E na foto, eles mostram a linha de chegada da corrida de 100 metros, vencida por Iulia Nesterenko, de Belarus. Depois, tem uma passagem do estádio de Olímpia, na Grécia. Gente, olha que coisa linda! Vou mostrar para vocês aqui. Olha que coisa linda essa imagem aqui, ó. Nós temos a sensação que nós estamos ali, né? Vivenciando na arena, torcendo. É uma emoção muito gostosa. E o nosso mito tá ali. Quem é o nosso mito? O cara que vai trazer a taça, o troféu para o nosso país, né? Aqui no nosso país nós temos alguns mitos, né? Um pouco, não são gregos, mas mito Ronaldinho. Nós temos o mito Ayrton Senna, que fez muitas corridas, trouxe muitos troféus aqui para o nosso país. Nós temos o Ronaldinho, que por muito tempo falou-se sobre ele, né? Então o mito é aquele cara que faz coisas fantásticas. Coisa que a população está todo mundo ali esperando para ver ele fazer uma coisa extraordinária. Então o mito é o cara, é aquele que traz alegria para o povo, né? O mito, um relato fantástico, significa que ele narra acontecimentos prodigiosos, acontecimentos grandiosos, né? Ele não só narra, como também existe o mito que ele faz atos grandiosos, fenomenais, esperados pela população, né? Existe uma forma
a representação da forma simbólica, existem as forças da natureza, que se fala muito sobre os aspectos gerais das condições humanas. Os criadores dos mitos gregos acreditavam nos acontecimentos e nos seres fantásticos dos relatos, né? Tratava-se, portanto, de relatos sagrados. Os gregos, eles levam muito a sério essa história de mito. Eles respeitam muito os deuses, eles respeitam muito como que eu posso dizer? Aquela coisa da população, aquela coisa... Um mito mesmo, como que eu posso dizer? Fugiu aqui da cabeça para vocês. Aquelas histórias fantásticas, sabe? Que Deus, Zeus, nós estudamos aqui, que Zeus tinha aqueles acontecimentos, fazia coisas prodigiosas e eles respeitavam, veneravam. Em cima do mito existe uma veneração, coloca-se um potencial em cima deles muito grande, né? E ele tem origem na tradição oral, como eu já havia dito, e são criações coletivas. São várias pessoas que falam sobre ele. Ele não tem um autor conhecido. Não se sabe quem inventou, por exemplo, Zeus, quem inventou Afrodite, Nefertiti. Então, existe uma crença muito grande em cima desses deuses que criaram. E não se sabe quem foi o cara que criou esses deuses, né? Eles surgiram. Então, a população, ela cria fielmente naquilo que é dito, né? Os relatos gregos, eles gerando versões diferentes. Um mito, ele tem várias versões dele, como Thor, por exemplo. Thor não é um mito, é um prodigioso, e existem várias versões dele. Nós até chegamos a ver isso lá, né, no módulo aqui, há pouco tempo nós vimos isso, falando sobre essas coisas do mito. E eles variam, gerando versões diferentes do mesmo mito, né? A tradição oral dos mitos gregos perdeu-se há milênios, mas eles sobreviveram na tradição escrita. Até hoje nós falamos muito dos mitos, pelo qual os conhecemos, e as versões escritas remontam a Homero, considerado o primeiro poeta grego, e a Hesíodo. Posteriormente a eles, muitos outros autores recriaram a literatura e os mitos gregos. Então, através deles, muitos autores aproveitaram para criar outras histórias, né? Por exemplo, Homero, ele é um poeta épico grego que teria vivido no século antes de Cristo. Nada se conhece sobre ele, além de lendas que envolvem sua existência. Segundo a tradição, ele era cego e perambulava pelas cidades gregas cantando seus versos. São atribuídos a ele poemas épicos, né, de Ilíada, que narra episódios de uma guerra entre as cidades gregas e a cidade de Troia. E a Odisseia, que conta as aventuras do herói Odisseu, Ulisses, em seu retorno à ilha de Ítaca, após a guerra de Troia. Nossa, é uma viagem quando a gente começa a assistir esses filmes, né, da Grécia, como eles andando naquelas carruagens, né, o cavalo puxando e eles correndo, tendo Olimpíadas, né, tem filmes que tem as Olimpíadas e mostra como que eram feitas essas Olimpíadas. Então é uma viagem, pessoal, é uma coisa super legal, muito, muito, muito boa. Esse módulo, ele fala muito desses mitos, né? Eu quis retomar um pouco com vocês essa atividade, né? Explicar um pouco. Eu vou deixar com vocês, pessoal, a atividade lá no plural para vocês resolverem. Não precisa enviar para o e-mail para mim, tá? Porque eu já vou deixar lá para vocês
no próprio plural, vocês resolvam ali mesmo, a não ser quem, eu vou deixar o e-mail para quem tiver dificuldade de entrar no plural, poder enviar, tá? No meu e-mail, não tem problema. Mas eu estarei deixando lá, vocês resolvam, ali mesmo depois já sai o gabarito logo depois que vocês resolverem, ok? E, pessoal, lembrando, aula dada, aula estudada. A aula de hoje foi apenas uma revisão para relembrarmos o que nós iremos trabalhar nos próximos módulos. Nós iremos voltar algumas vezes nesses fatos prodigiosos e mitos, a narrativa. Por quê? Porque nós estamos trabalhando os gêneros textuais. Pessoal, eu só vou dar uma palhinha aqui para vocês sobre o tipo de gêneros textuais que nós sempre iremos encontrar aí nas nossas aulas, né? Gêneros textuais. Nós vamos encontrar gêneros de biografia, bilhete, carta. Olha quantos gêneros nós temos. Receita, receituário não, bula. Bula, nós temos biografia, bibliografia. Gêneros textuais da narrativa. Esses são alguns exemplos que eu passei para vocês, mas nós temos uma infinita gama de gêneros textuais. E eu estarei sempre passando alguns gêneros para vocês. Estarei falando um pouco de cada um deles. Outro tipo de gênero textual, pessoal, muito legal também, que nós usamos muito, WhatsApp, e-mail, Facebook, também são considerados gêneros textuais, ok? Então, pessoal, aula dada, aula estudada. Não deixem de fazer as atividades assim que assistirem os vídeos. É importantíssimo que seja feito isso. Pessoal, bom final de semana. Curtam, porém, fiquem em casa. Se cuidem da família de vocês, para que logo nós possamos estar juntos novamente. Eu estou morrendo de saudades, mas temos que esperar o nosso tempo de quarentena, ok? Tchau para vocês, até mais. Encontro vocês na próxima aula na segunda-feira.